Retrospectiva 2025. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês um resumão do que o Apocalipse nos ensina acerca dos 7 selos, as 7 trombetas e os 7 flagelos. Aperta o cinto e vamos lá. João ele está vendo um livro todo selado com 7 selos e ninguém é digno de abrir esse livro nem de desatar os seus selos, nem sequer olhar para ele, a não ser o cordeiro como tendo sido morto, mas de pé. Então, esse livro, ele é como se fosse a escritura do planeta Terra, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Então, esse sacrifício fez com que o Cordeiro de Deus fosse digno de abrir essa escritura, esse livro, e desatar os seus selos. Na sequência, João vai ver, então, o Cordeiro abrindo esses selos um por um. E o que significam esses selos? A gente vai ver que esses selos estão apontando para eventos que estão acontecendo ao longo da história, a partir de qual momento? A partir da ressurreição do Cordeiro de Deus. Então, quando João vê o Cordeiro abrindo o 6º selo, a gente vai ver que esse 6º selo anuncia a chegada do dia da ira de Deus, esse dia do Senhor, o dia que nós tanto falamos por aqui. Então, os selos são eventos que estão acontecendo antes do dia do Senhor, desde a ressurreição do Cordeiro de Deus até o dia do Senhor, cada selo está sendo aberto. Esses eventos, então, estão mostrando para nós o período da grande tribulação, porque logo em seguida da tribulação vem o dia do Senhor. Então, só lá no 6º selo, quando o Cordeiro abre, a gente está vendo, chegou o dia do Senhor. Então, após todo esse período de grande tribulação, após a ressurreição do Cordeiro, a abertura daquele primeiro selo, nós vamos ver no 6º selo que chegou o dia do Senhor, que é o tema central do livro do Apocalipse. Ele é o escopo central, o cerne. João ele está exilado na ilha de Patmos e ele começa dizendo que ele se vê em espírito no dia do Senhor. Então, esse é o tema central do Apocalipse. O Cordeiro abre o 6º selo e vai dizer, chegou o dia do Senhor. Mas Jesus aparece para João e vai dizer assim, João, escreve o que você está vendo, mas também o que você viu que aconteceu antes e o que você viu que vai acontecer depois. E foi exatamente isso que nós vimos no Apocalipse. Então, João está vendo o Cordeiro abrindo os selos que aconteceram antes do dia do Senhor, que são eventos que mostram para nós esse período da grande tribulação, a partir da ressurreição do Cordeiro, que acontece ao longo da história. Mas no final da história, o 6º selo é aberto, e nós vemos também João falando de eventos que acontecem após o dia do Senhor, que é o que acontece no final do livro do Apocalipse, quando ele vê a Nova Jerusalém e o mundo vindouro. Então, é exatamente esse o desenho do livro do Apocalipse. Então, se o 6º selo anuncia, chegou esse dia, o tema central do livro do Apocalipse. Chegou o dia do Senhor, que é um dia de juízo, o dia da ira, onde Deus vai julgar esse mundo. É o dia da vinda do Senhor, por isso que ele é o tema central do livro do Apocalipse, porque o Senhor vem no dia do Senhor, é o dia da sua vinda. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, o que nós vamos ver? Então, a abertura do 7º selo vai fazer com que a gente veja os eventos que vão se desenrolar no dia do Senhor. Então, o 6º selo anuncia, chegou o grande dia. Quando ele abre o 7º selo, a partir daí, a gente começa a ver todos os eventos que acontecem no dia do Senhor. É tudo que está acontecendo no dia do Senhor, quando ele abre o 7º selo. Pronto, agora é o tema central, esse é o escopo central do livro do Apocalipse. Como nós vimos na Torá e nos profetas, as trombetas, elas anunciam a chegada do dia do Senhor. Elas anunciam a vinda do rei. Então, nós temos inúmeras referências na Torá e nos profetas, e isso, mais uma vez, se confirma no Apocalipse. Quando, então, o 7º selo é aberto, e a gente vai ver o desenrolar do dia do Senhor, nós vamos ver trombetas sendo tocadas, anunciando o dia do Senhor. E cada trombeta anuncia um flagelo da ira de Deus sendo derramada, porque esse período é um período da ira, de julgamento, exatamente como foi no Êxodo. Deus ele julgou o Egito, derramando suas pragas, seus flagelos sobre o Egito, e só depois que Deus tirou o seu povo do Egito. Então, nós vimos que enquanto Deus estava julgando o Egito, derramando suas pragas, Deus estava guardando, preservando os filhos de Israel. Aquelas pragas, aqueles flagelos não acometiam o povo de Deus.
E vai ser exatamente o que vai acontecer no final. Então, cada trombeta vai anunciando um flagelo. E vale a pena aqui mencionar que são 7 trombetas e 7 flagelos. Irmãos, o Senhor, ele poderia tocar uma trombeta só e já vir aqui pisar nessa terra, mas nós vamos ver 7 trombetas. Isso mostra a enorme longanimidade de Deus, porque apesar de ser um tempo de juízo, da ira de Deus sobre essa terra, o Senhor, segundo a sua enorme, imensa longanimidade, ele ainda está dando tempo para que essa última geração se arrependa. Então, nós estamos aqui, inclusive, nessa época, testemunhando esse juízo virá. Essa palavra ela vai se cumprir. E quanto mais você compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, você está aí assumindo o seu papel de ser testemunha também desse juízo do Senhor, pregando essa palavra, essa verdade, para que as pessoas realmente possam vir ao arrependimento, porque essa é a vontade do Senhor durante esse período. Então, nós temos 7 trombetas e 7 flagelos. É muito curioso que as trombetas, elas avisam, elas são um aviso, um anúncio do flagelo que vai vir. Mas quando as trombetas tocam, a gente vai ver uma expressão assim, a terça parte, mostrando que os eventos que estão acontecendo quando as trombetas tocam, elas acontecem numa menor escala. Mas em seguida vem a ira, o flagelo de Deus, essa taça derramada na terra, que aí são eventos que vão acontecer em larga escala. Então, sempre a trombeta vai anunciando, avisando a terça parte, como se fosse numa menor proporção, e em seguida, sempre preparando o povo. Mas isso acontece somente nas 4 primeiras trombetas. A partir da quinta, essa expressão, a terça parte, a partir da quinta trombeta, ela já não aparece mais. Então, a gente vai ver que o cerco ele começa a apertar. O juízo de Deus começa a ficar mais intenso. Claro, está se aproximando do fim, se aproximando da vinda do Senhor. A partir da quinta trombeta, então, em vez de aparecer essa expressão, a terça parte, ela vai dar lugar aos ais. Então, a quinta trombeta, ela anuncia o quinto flagelo, e a gente vai ver que como o cerco está apertando, a sexta trombeta ela vai anunciar o sexto flagelo e o sétimo flagelo. Flagelos esses que sucessivamente representam o momento em que essa terra ela vai sofrer uma intensa, uma poderosa ação de demônios que vão impulsionar os reis dessa terra, os governantes dessa terra, para eles se prepararem para uma última grande peleja que vai acontecer no dia do Senhor. Essa conhecida peleja do Armagedon. Ou, ela tem outro nome, mas é a mesma, a peleja de Gog-Magog. Ela vai ser chamada de Armagedon, fazendo mais menção ao local em que ela acontece. Ou peleja de Gog-Magog, quando ela é chamada dessa forma, é fazendo menção em especial aos representantes, aos participantes dessa peleja. Então, no sexto flagelo, acontecem eventos que mostram a ação desses demônios. Irmãos, a gente precisa estar muito ligado nesse tempo, porque a mídia vai tentar explicar para nós, usando muitos argumentos de especialistas, né, argumentos muito naturais, explicando toda essa movimentação, né, dos representantes, dos governantes dessa terra, se preparando para uma peleja, para uma guerra. Mas a palavra de Deus diz que o que vai ter nesse tempo é uma ação poderosa de demônios mesmo, impulsionando esses governantes a se prepararem para essa última grande peleja. Então, na sequência, a gente vai ver que tem o sétimo flagelo. E esse sétimo flagelo, ele vão acontecer eventos que vão anunciar a iminente queda da Babilônia, dessa grande meretriz, essa grande prostituta. Vale a pena destacar que quando o Senhor ele está dando esse tempo todo, essa longanimidade, né, enquanto ele está julgando o mundo, 7 trombetas, enviando os flagelos, como eu falei, lá na Torá, a gente vai ver, é muito interessante, que dos 600 mil homens que saíram do Egito, está claro lá, que não foram só israelitas, saíram muitos egípcios também, junto. Aquela gente saiu toda misturada, porque muitos egípcios reconheceram o Deus de Israel, que ele de fato era o único Deus. Então, isso também, esse cenário também está associado a esses últimos dias. Enquanto o Senhor está derramando flagelos e nós estamos aqui
testemunhando, divulgando, proclamando essa palavra do Senhor, esse juízo do Senhor que vai vir, que vai se cumprir. Nós estamos proclamando o arrependimento para que as pessoas realmente se arrependam, reconheçam que há um só Deus, o Criador, que Ele é o Senhor de toda a terra. Certo, pessoal? Então, após o 7º flagelo, quando então acontece o anúncio da iminente queda da Babilônia, nós vamos ver a 7ª trombeta tocando. E, finalmente, ao ressoar da última trombeta, nós temos a vinda do nosso Senhor. E nós não podemos esquecer que a vinda de Jesus, ela se dá em 2 momentos. A vinda do Senhor, ela se dá em 2 momentos que têm suas peculiaridades. Num primeiro momento, Jesus vai fazer como que uma parada nos ares, nas nuvens, onde vai acontecer o arrebatamento. Então, a 7ª trombeta toca, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, a vinda do Senhor, esse primeiro momento onde nós vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens, é um momento onde o Senhor vem como vem o ladrão. É uma vinda onde muitos estarão desapercebidos. Só serão arrebatados aqueles que mantiverem fiéis, permanecerem fiéis, sustentarem o seu testemunho, estiverem com suas lâmpadas acesas, e não somente suas lâmpadas acesas, mas com a sua vasilha extra. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Então esse é o momento onde muitos estarão dormindo, não estarão sóbrios, não estarão vigilantes, estarão desapercebidos. Mas aqueles que estarão sóbrios, vigilantes, cheios do azeite, com a vasilha extra, permanecendo fiéis, sustentando o seu testemunho, serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares, ao ressoar da 7ª e última trombeta. Essa é a vinda do Senhor, como vem um ladrão. Mas a 7ª trombeta, quando toca, está escrito assim, lá em Apocalipse, as nações se enfureceram. Nós sabemos, então, que enquanto isso aqui tem a queda da Babilônia, a devastação dessa meretriz, e o Satanás e todo o seu exército se preparando para essa grande última peleja, onde eles vão pelejar contra o Cordeiro. Então, quando toca a última trombeta, está escrito, as nações se enfureceram, mas, esse mas é sensacional, mas chegou a tua ira. Então, eis que na vinda do Senhor, após esse primeiro momento, num segundo momento, Jesus vai pisar nessa terra. Esse cavaleiro do cavalo branco, que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis dessa terra, Senhor dos Senhores. Ele virá com os seus exércitos, os anjos, os santos, todos nós. E então viremos para essa terra, nesse momento, para contemplar essa vitória final do Cordeiro de Deus. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Essa é a vinda do Senhor, nessa segunda etapa, que todo olho verá. A Bíblia descreve muito bem esses 2 momentos. Jesus, em Mateus 24, vai dizer assim, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem, percebe? Então, como o relâmpago que percorre toda a terra, todo olho verá quando Jesus pisar nessa terra. Essa, então, será a vinda do Senhor pisando nessa terra, na sequência desse texto de Mateus 24. Estou lembrando aqui que tem um texto que pouca gente entende, que fala assim, Jesus mesmo diz, onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Por quê? Faz menção justamente ao que Apocalipse chama de ceia de Deus. Ou seja, esse momento que o Satanás está ali, prestes a, junto com o seu exército, né, a pelejar contra o Cordeiro, então a manifestação da vinda de Jesus vai destruir, vai aniquilar todo o mal. Então Jesus vai destruir toda a maldade. O perverso, o ímpio, o pecador, o iníquo, toda a maldade, todo Satanás e todo o seu exército, os que têm a marca da besta, Satanás, a besta, o falso profeta, e todos aqueles que têm a marca da besta, toda essa maldade, toda essa perversidade será destruída, aniquilada, pela manifestação da vinda do Senhor. Por isso, onde estiverem os cadáveres, aí estarão os abutres. Isso fala desse momento final, desse triunfo, dessa vitória final de Jesus sobre toda a maldade. E este, para finalizar, é o momento glorioso, tão esperado, majestoso, em que, então, finalmente, nosso Mashiach vai se dar a revelar aos seus irmãos. Esse momento, a profecia de Zacarias vai dizer que Jesus mesmo, outros profetas vão dizer, Ezequiel em especial, que Jesus mesmo vai reunir dos 4 cantos da terra Israel e vai trazer esse povo de volta para a sua terra, de volta para ele mesmo. E nesse momento, agora sim, a profecia de Zacarias vai dizer assim, que
eles vão olhar para Jesus, eles vão ver o lado traspassado. Eles vão olhar para eles, aqueles que os livrou, inclusive, dessa última peleja, e eles vão reconhecer que estão diante do Messias, mas eles vão ver que esse Messias ele tem um lado traspassado. E nessa hora eles vão reconhecer que aquele é aquele a quem eles traspassaram. Eles vão prantear, vão chorar como quem pranteia pelo primogênito. Mas o Senhor Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não chorem. Ainda que o pecado de vocês seja como a escarlata, eu os farei brancos como a neve. A palavra vai dizer que eles receberão o Espírito da graça. O mesmo Espírito, irmãos, que está sobre nós, o Espírito da graça, e então eles reconhecerão Mashiach. E não só isso, eles vão ver também as marcas nas mãos de Jesus. Eles vão perguntar: que marcas são essas? E Jesus vai dizer: são as marcas com que fui ferido na casa dos meus amados. Então Jesus vai receber os seus. Esse povo que aguarda ansiosamente pelo Mashiach, eles reconhecerão finalmente que ele é aquele a quem eles traspassaram, mas virá sobre eles o Espírito da graça. Jesus então nos acolherá, todos agora, juntos, como uma só nação, exatamente como havia sido prometido na aliança que ele fez a Abraão. Então, não em Isaac, mas em Cristo, uma só grande nação na terra. Todos nós juntos agora, tanto as estrelas do céu como a areia do mar. Bendito momento. Irmãos, é nessa hora que vai se cumprir a profecia que diz: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor então enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, mais choro, mais pranto, mais luto. Não haverá mais a morte. E então nosso Mashiach estabelecerá o seu reino de paz e reinará para todos sempre. Maranata. Para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei, para sempre te servirei, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei.